Você já se sentiu cercado por atores? Eu sei que eu já me senti. As pessoas usam máscaras todos os dias, fingindo ser algo que não são. Mas aqui está a parte mais legal. Uma vez que você aprenda a ler entre as linhas, você verá através do ato. Eu me lembro de estar numa reunião, todos acenando com a cabeça e sorrindo, mas eu consegui enxergar que por trás desses sorrisos existiam agendas ocultas. Estava tudo nos pequenos gestos, nos silêncios, nas pausas discretas. E acredite, quando você aprende a notar esses sinais, sua percepção das pessoas muda completamente. Quer descobrir o que eles realmente estão escondendo? Vamos lá. Primeiro, a técnica do Me Conte Mais. Deixa eu te contar, essa técnica é como ter um superpoder, só que sem uma capa ou um uniforme extravagante. A melhor parte? Ninguém percebe que você está usando. É simples e extremamente eficaz. Tudo o que você precisa fazer é se rir, quando alguém estiver narrando sua história com toda a paixão, ao invés de interromper com sua opinião ou entrar em debate, você apenas responde com 3 palavras: me conte mais. Eu descobri essa técnica anos atrás, durante uma discussão com um amigo sobre abacaxi na pizza. Estava pronto para rebater todos os pontos que ele fazia, mas algo me segurou. Ao invés de debater, sorri e disse: me conte mais. O que aconteceu a seguir foi impressionante. O papo começou sobre pizza, mas logo ele começou a desabafar sobre jantares de infância, pratos favoritos e até uma história esquisita sobre por que detestava abacaxi quando criança. De repente, já não era só sobre pizza, era uma janela aberta para o mundo dele, tudo por causa de 3 palavras simples. A questão é a seguinte: quando as pessoas se sentem ouvidas, elas baixam a guarda. E quando não é preciso se defender ou argumentar, acaba revelando muito mais do que planejamos. Você cria um espaço seguro onde elas se sentem confortáveis para ampliar as defesas. Eles podem achar que estão só conversando, mas na verdade estão expondo suas motivações, medos, inseguranças e até sonhos, sem se darem conta. Usei essa técnica em reuniões de negócios, com amigos, até com pessoas que ignoram um tanto desconfiadas. Uma vez, durante uma negociação, ao invés de importar minha agenda, continuei dizendo: me conte mais. No fim, a outra parte revelou toda a sua estratégia e deixou claro o quanto é preciso fechar o acordo. Basicamente, eu entreguei as chaves do reino, e tudo o que fiz foi ouvir. Parece fácil demais, mas aqui está a verdade. Isso não é apenas uma tática para conseguir mais informações ou ganhar uma discussão. Trata-se de conexão. Em um mundo onde todos falam rápido, mas ouvem devagar, o Me Conte Mais se torna uma forma de entender as pessoas em um nível muito mais profundo. Ele te força a deixar de lado o ego, parar de planejar sua próxima fala e realmente se importar com o que o outro está dizendo. Quando você pede às pessoas que se explicam sem julgamentos, está oferecendo algo raro, o sentimento de serem ouvidas de verdade. Nesse momento, desenvolveu-se confiança, compreensão e às vezes até cura. Essa técnica reflete um princípio central do estoicismo: empatia sem apego. Não é sobre manipular ou controlar uma conversa, é sobre observar, entender e manter-se calmo. Não se trata apenas de ler as pessoas, é sobre enxergá-las como elas realmente são e permitir que revelem seus verdadeiros eus. Então, na próxima vez que estiver numa conversa, seja em um bate-papo informal, uma negociação ou até em um debate acalorado, tente a técnica do Me Conte Mais. Você ficará surpreso com a profundidade que uma conversa alcança, o quanto as pessoas revelam e como se torna fácil compreendê-las sem precisar forçar. E além de apenas vencer um diálogo, você verá que essa abordagem é baseada em conexões humanas, baseadas no respeito e na curiosidade real. O verdadeiro poder está aí, ver e enxergar os outros profundamente, enquanto também aprende mais sobre si mesmo. 2. Observe como eles tratam as pessoas em posições inferiores. Se você quer realmente entender o caráter de alguém, não se concentre apenas em como eles tratam você. Preste atenção em como tratar aqueles que consideram estar abaixo deles. Isso pode ser um pouco polêmico, porque, sendo sincero, revela uma dura realidade sobre a natureza humana. Pense em um garçom em um restaurante, uma caixa no supermercado ou um colega de trabalho em uma posição mais baixa. A forma como uma pessoa interage com quem tem menos poder diz muito sobre quem ela é de verdade. Aprendi isso da pior maneira possível. Eu trabalhei com uma pessoa que, à primeira vista, parecia ser o mais legal do mundo, charmosa, engraçada e sempre respeitosa nas reuniões. Mas um dia, almoçamos juntos e eu vi o outro lado dessa pessoa. Assim que nos sentamos, ela foi rude com o garçom, dando ordens como se fosse de uma realeza e o garantisse ali apenas para servi-la.
Ver aquela mudança repentina, de alguém amigável e caloroso para alguém arrogante e desdenhoso, foi um choque para mim. E naquele momento, percebi que não era uma exceção, era um reflexo do verdadeiro caráter dessa pessoa. Ela só era gentil quando tinha algo a ganhar. As pessoas mostram quem realmente são quando acham que ninguém importante está prestando atenção. Se alguém é condescendente com um garçom, é muito provável que seja condescendente com qualquer pessoa que não possa se defender. Se for desdenhoso com um colega por estar em uma posição inferior, essa arrogância certamente aparecerá em outras partes de sua vida também. Uma pessoa que é gentil com você, mas rude com os outros, não é gentil, é calculista. Pense nisso. Quando não há pressão social para ser educado e alguém sabe que pode se safar ao tratar mal os outros, é quando sua verdadeira natureza se revela. O estoicismo nos ensina a observar o comportamento humano com objetividade, e esse é um dos sinais mais claros da integridade de uma pessoa. Ser gentil quando há algo a ganhar é fácil, mas o verdadeiro caráter é revelado quando alguém não tem nada a perder. Eu apliquei esse princípio em amizades, no trabalho e até mesmo em relacionamentos amorosos. Isso virou um teste silencioso para mim. Se alguém trata o zelador com respeito, agradece ao motorista de ônibus ou mostra gentileza a um desconhecido, essa é uma pessoa que vale a pena ter por perto. Mas, se é o tipo de pessoa que é rude ou desdenhosa sem necessidade, isso é uma bandeira vermelha que não pode ser ignorada. E aqui vai um ponto ainda mais profundo. A maneira como tratamos os outros reflete como vemos a nós mesmos. Pessoas que respeitam a todos, independentemente do status, geralmente têm segurança interior. Elas não precisam diminuir os outros para se sentirem superiores. Já aqueles que são cruéis estão muitas vezes projetando suas próprias inseguranças, tentando se elevar pisando nos que compartilham mais fracos. O estoicismo nos ensina a considerar essa arrogância e evitá-la em nós mesmos. Então, se você realmente quer conhecer alguém, não se deixe enganar por como essa pessoa trata quem precisa impressionar. Em vez disso, observe como ela trata aqueles que não têm nada a oferecer. Essa é a maneira mais clara de enxergar além da máscara e ver quem essa pessoa realmente é. 3. Seu passado é a chave para seu presente. Se você realmente quer conhecer alguém, é importante olhar para o seu passado. Embora muitos digam que o passado já ficou para trás, a realidade é que ele não desaparece completamente. O passado continua influenciando tudo sobre quem somos hoje, consciente ou inconscientemente. Nossas experiências, traumas, vitórias e relacionamentos moldam nossa maneira de pensar, nosso comportamento e até a forma como tratamos os outros no presente. Essa ideia pode ser controversa porque sugere que as pessoas não deixam o passado para trás tão facilmente. Ao contrário, elas carregam sua história com elas. E essa viagem do passado frequentemente dita suas ações e reações no presente. Eu tive um amigo que sempre esteve inquieto e defensivo, não importa a situação. Ele se irritava com facilidade e era muito cauteloso em seus relacionamentos. No início, pensei que esse comportamento era parte de sua personalidade, mas com o tempo, descobri mais sobre seu passado. Houve passado por muitas traições de pessoas em quem confiava, dificuldades financeiras enfrentadas e crescidas em um ambiente onde estava sempre precisando se provar. Conforme entendi essas experiências, tudo começou a fazer sentido. A defensividade e a cautela que ele mostrava não eram apenas traços de personalidade, mas sim mecanismos de defesa, resultado de anos de lutas e inseguranças. Compreender o passado de alguém nos permite abordá-los com mais empatia e paciência. É fácil julgar o comportamento de uma pessoa no presente, mas o passado é muitas vezes a chave que desbloqueia as razões por trás dessas ações. Quando começamos a ver as ações de alguém como respostas à sua história, passamos a lidar com essas pessoas de maneira mais abrangente, sem permitir que seus problemas não sejam resolvidos nos afetam as proporções. Em resumo, o passado molda o presente. Se você realmente deseja entender alguém, precisa enxergar o quadro completo, e não apenas o momento atual que a pessoa está vivendo. 4. Mudanças repentinas no tom sinalizam mentiras ou hesitação. Uma das maiores restrições de que alguém está pensando ou escondendo algo é uma mudança repentina no tom de voz. Embora muitas vezes não percebamos conscientemente, nossas vozes frequentemente traem o que está acontecendo em um nível mais profundo. Quando alguém está falando com confiança, seu tom de voz costuma ser constante, o ritmo é regular e as palavras fluem naturalmente. Mas quando há uma mentira ou hesitação, ocorre uma mudança, que pode ser sutil ou até dramática. É como se o subconsciente da pessoa estivesse levantando bandeiras vermelhas, esperando que alguém percebesse. Lembro-me de um colega que sempre falava de forma suave, tinha as palavras certas e um charme inegável.
No entanto, em uma reunião sobre o prazo de um projeto, percebeu algo diferente. Sua voz, normalmente confiante, ficou mais baixa, e ele começou a falar mais devagar, até gaguejando em alguns momentos. Aquilo me chamou a atenção imediatamente. Mais tarde, descobri que ele não havia feito nenhum progresso no projeto e estava tentando esconder essa realidade. Essa mudança no tom foi a pista. Ele não estava sendo honesto, e isso ficou evidente na maneira como ele falava. Mas por que isso acontece? Quando as pessoas mentem ou estão desconfortáveis com o que estão dizendo, há um conflito entre o corpo e a mente. O cérebro tenta manter a mentira ou encobrir a incerteza, mas o corpo, nesse caso, a voz, reflete o estresse. Isso pode se manifestar como um tom mais alto, uma rachadura na voz ou uma pausa que dura um pouco mais do que deveria. É como se o tom estivesse fora de sincronia com as palavras. Pense na última vez que você pegou alguém em uma mentira. Como era o tom da voz? Talvez tenha ficado mais baixo de repente, ou uma pessoa começou a falar mais rápido. Ou talvez, em um esforço para parecer mais convincente, a voz tenha adotado um tom exageradamente alegre. Reconhecer essas mudanças é uma habilidade poderosa. Uma vez que você percebe, torna-se muito mais difícil ser enganado pelas palavras de alguém. 5. Pessoas públicas escondem pessoas privadas. As pessoas geralmente apresentam ao mundo uma imagem cuidadosamente construída. Essa persona pública é projetada para impressionar, parecer forte e esconder falhas ou vulnerabilidades. Contudo, por trás dessa fachada é o verdadeiro eu, uma pessoa que emerge quando está sozinho, quando não precisa mais se esforçar para impressionar e finalmente poder relaxar. Essa desconexão entre o eu público e o eu privado pode fazer com que as pessoas ajam de maneiras diferentes dependendo da audiência. Em público, elas podem ser atenciosas e generosas. Já em privado, sem a pressão da validação externa, suas características menos louváveis podem surgir. Lembro de um colega que, nas reuniões de grupo, era sempre extremamente gentil e solidário. Ele tinha sempre uma palavra de incentivo e fazia questão de mostrar que se importava. No entanto, quando estávamos sozinhos, a sua atitude mudou radicalmente. Ele se tornou frio, desdenhoso e só se mostrou disposto a ajudar se visse algo para ganhar em troca. Foi nesse momento que percebi que sua personalidade pública era uma máscara, um desempenho cuidadosamente ensaiado para impressionar os outros. A verdade sobre as pessoas não se revelam quando elas estão sob os holofotes, mas sim nos momentos em que acredito que ninguém está observando. São nesses momentos desprotegidos que o verdadeiro caráter se manifesta. Seja rude ou crueldade, as ações feitas nas sombras, longe do olhar público, revelam a essência de quem elas são. Esse comportamento reflete uma mensagem profunda do estoicismo. O verdadeiro caráter de uma pessoa não se mostra quando ela está no centro das atenções, mas sim nas sombras. Os estoicos nos ensinam a viver em alinhamento com nossos valores, independentemente de quem está observando. Um estoico era de forma consistente, movido por princípios internos, e não pela necessidade de validação externa. Quando você observa alguém em seus momentos mais autênticos, quando acha que ninguém está vendendo, você ganha uma visão verdadeira sobre quem eles são. E, ao considerar isso, é também um lembrete poderoso de viver de forma autêntica e íntegra, mesmo quando ninguém está por perto. Da próxima vez que quiser entender alguém profundamente, não se concentre em seus gestos grandiosos ou no que mostre ao mundo. Observe como é a idade quando não estão sendo observados, pois é nesse espaço de honestidade e vulnerabilidade que você descobrirá seu verdadeiro caráter e a verdade sobre quem eles são. 6. Reações emocionais revelam prioridades. Se você quer entender o que realmente é importante para alguém, observe suas emoções. Essas respostas são como uma janela desprotegida para a alma, expondo suas prioridades e valores, muitas vezes de forma mais clara do que palavras poderiam. Muitos que acreditam podem esconder o que realmente sentem, mantendo o controle sobre suas emoções. No entanto, as respostas emocionais intensas, seja raiva, excitação ou ansiedade, são sinais de que algo profundamente importante para aquela pessoa está no jogo. Essas respostas são respostas instintivas, revelando o que está em risco ou o que é valioso. Por exemplo, como as emoções de alguém tendem a ser benéficas em diversas situações, mas quando algo que importa para elas é desafiado ou ameaçado, suas reações aumentam significativamente. Isso não se aplica apenas às emoções negativas, como raiva ou frustração. A paixão que alguém demonstra ao falar sobre um hobby ou projeto pessoal revela o que aquilo significa para eles. Em relacionamentos, esse princípio é especialmente relevante. Se uma pessoa fica extremamente chateada com o cancelamento de planos,
Isso indica que passar tempo juntos é algo muito importante para ela. Por outro lado, se ela demonstrar alegria ao falar sobre experiências futuras, isso pode significar que criar memórias compartilhadas é uma prioridade em sua vida. As emoções sempre apontam para os valores. Ao prestar atenção nas reações emocionais das pessoas, você ganha uma visão clara de suas verdadeiras prioridades, sem que elas precisem dizer explicitamente. Por exemplo, quando alguém se torna defensivo em uma situação que parece trivial, como é apontada por um atraso, essa ocorrência não é apenas sobre o fato de estar atrasado. A pontualidade pode ser algo importante para essa pessoa, e seu surto emocional é uma defesa de sua autoimagem como confiável. O estoicismo ensina a observar o comportamento humano de maneira objetiva, e as emoções são um aspecto essencial a ser analisado. Quando as emoções de alguém são intensas, algo valioso está no jogo para essa pessoa. Ao entender o que desencadeia essas emoções, você pode manter interações sensíveis de forma mais cuidadosa e construir relacionamentos mais fortes. A capacidade de ler as emoções das pessoas não é mágica, é resultado de prestar atenção nos sinais sutis que elas emitem. Suas reações, linguagem corporal e emoções são mensagens claras sobre seus interesses e valores. O estoicismo lhe oferece uma vantagem nessa leitura, ao ensinar a observar sem julgamento, captando as verdades escondidas sob a superfície. Essa habilidade não é apenas uma ferramenta para ganhar vantagem social, mas um caminho para o autoconhecimento e crescimento pessoal. Ao observar os outros, você também começa a entender melhor a si mesmo. O que desencadeia suas emoções? O que você valoriza? Como você pode alinhar suas ações com seus princípios? Entender as pessoas de forma mais profunda não é apenas uma forma de navegar melhor nas interações sociais, mas também uma maneira de se tornar mais consciente e simpática, tanto com os outros quanto consigo mesmo. O verdadeiro poder está em usar essa compreensão para crescimento e sabedoria, não para manipulação.